Bom, nessa aula então a gente vai tratar do fator de força, que é um parâmetro que está associado à quantidade de suporte que a sala dá para o som direto da fonte. E a gente vai falar também de dois parâmetros associados ao timbre da sala. Bem, o fator de força ele está associado ao fato de que a energia da resposta ao impulso, ou a reverberação como um todo, ela vai aportar energia a uma fonte que estaria radiando, por exemplo, em campo livre, certo? Então, se a gente tivesse a nossa fonte, se a gente compara, né, a fonte radiando em campo livre, ela vai ter uma energia. Se a gente coloca ela dentro da sala, ela vai ter um pouco mais de energia por causa das reflexões, certo? Então, esse parâmetro de fator de força ele está tentando mensurar a influência da sala no loudness percebido da fonte sonora, ou a intensidade percebida no som. Tá? O parâmetro fator de força ele não é um parâmetro muito fácil de medir. A gente vai precisar medir duas coisas para medir o fator de força. Uma coisa é a resposta ao impulso da sala, que a gente já está acostumado, com o microfone omnidirecional, como a gente está bem acostumado. E a outra coisa que a gente vai precisar medir é a nossa fonte em campo livre. Então, o que o fator de força está tentando mensurar é o seguinte: a gente tem a relação, a gente quer mensurar a relação da energia que existe na resposta ao impulso como um todo, né, em preto que a gente mediu. A gente precisa medir isso com uma fonte lá calibrada, emitindo um sinal contínuo. Na verdade, a gente pode medir a resposta ao impulso, certo? Sem o menor problema. Mas a gente precisa fazer uma medida de referência. Essa medida de referência significa colocar a mesma fonte que a gente usou na medição da resposta ao impulso da sala, tá? Emitindo a mesma potência que a gente emitiu quando a gente mediu a sala. A gente tem que colocar essa fonte emitindo essa mesma potência em câmara anecoica e colocar o microfone a 10 metros de distância. Então a gente está fazendo, na verdade, duas medidas e é isso que está expresso aqui no nosso parâmetro. Aqui a gente tem uma medida dada em log, então o fator de força G é ser dado em decibel. Isso está expresso aqui no 10 log e a gente tem uma razão de energias aqui. A primeira energia é a energia da resposta ao impulso como um todo, né, a curva preta, e a segunda energia é essa energia que a gente tem, né, dessa fonte emitindo a mesma potência que a gente botou na nossa sala, mas ela está medida aqui em campo livre, por isso a gente tem o FF aqui de Free Field, e a gente coloca essa fonte a 10 metros de distância do nosso receptor, certo? Então, essa é a definição do parâmetro, e o JND dele é de 1 decibel. Então, a gente tem que medir a sala e tem que medir a mesma fonte emitindo a mesma potência em campo livre e a 10 metros de distância. Isso tudo parece super complicado, tá? Mas a gente tem um jeito de dar um contorno nessa medição de campo livre a 10 metros de distância, tá? O HFF10, né, que é a resposta de campo livre a 10 metros de distância, ele essencialmente significa a energia da fonte em campo livre a 10 metros de distância, certo? Claro que você não pode, né, medir com o amplificador num volume na sala e com outro volume na câmara anecoica. Você tem que medir com o mesmo volume para ter a mesma potência sonora radiada dentro da sala. Disso a gente... existem alguns métodos de calibração in situ, mas na definição que a gente está vendo, a gente não tem como fugir. A gente tem que emitir sempre a mesma potência, ou garantir que a gente conheça a potência emitida, né? Então, para a gente dar um jeito de não precisar medir em campo livre a 10 metros de distância, a gente, na verdade, o que a gente vai fazer é medir a potência sonora da fonte, certo? Com a potência sonora da fonte, a gente pode assumir, por exemplo, que a nossa fonte é omnidirecional, do decaedro, por exemplo, e aí calcular a energia dessa resposta ao impulso medida em campo livre a 10 metros de distância. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer para medir o G, né, é medir a potência sonora da fonte. E a gente tem normas para medir a potência sonora tanto em campo livre, né, em câmara anecoica. Nesse caso, a gente tem a mesma condição da definição do parâmetro. No entanto, raras câmaras anecoicas permitem que a gente meça a 10 metros de distância da fonte. Então, a gente vai medir mais perto da fonte
e aí a gente vai usar o cálculo que a gente faz para a potência sonora para corrigir para 10 metros, certo? Tudo isso está bem explicadinho no livro, eu só não vou entrar em detalhes aqui porque é bastante matemática para a gente discorrer num vídeo. Tá? E eu acho que não é o ponto. No livro vocês podem encontrar essas definições em detalhes. Tá? Então, um jeito de fazer é medir a potência em câmara anecoica. A gente também pode medir a potência da fonte reverberante, também tem norma para isso, e aí usar o mesmo cálculo para corrigir a potência para 10 metros de distância em campo livre. Né? A gente mede em câmara reverberante e calcula para campo livre. E o que é importante lembrar aqui é que a potência sonora da fonte ela não depende do ambiente onde a fonte está inserida. A pressão sonora sim, mas a potência não. A potência é uma característica intrínseca da fonte. É por isso que a gente pode usar essa definição do fator de força que é feita para campo livre, mas a gente pode medir a potência da fonte de referência aqui, né, esse HFF10, em câmara reverberante, certo? Que é um pouco mais comum talvez de fazer do que em campo livre, tá? Então a gente tem esse fator de força e, claro, o G ele vai nos dar uma relação, né, de quanta energia, né, a sala adiciona à condição de campo livre, certo? Então, quanto maior for o G, né, mais energia a reverberação da sala, né, a energia da resposta ao impulso, está colocando em relação ao que está sendo emitido em campo livre, certo? Então, por isso que o fator de força ele é um fator associado ao suporte que a sala dá para a fonte sonora, beleza? Joia. A gente vai ter outros dois fatores que tem a ver com pelo menos mais um fator que tem a ver com suporte, mas associado aos músicos, que a gente vai ver, acho que na aula que vem, certo? Agora, a gente vai se mexer aqui para dois parâmetros que estão associados ao timbre da sala, tá? A gente pode mensurar, né? E a gente frequentemente vai fazer isso, por exemplo, medir o T60 versus frequência, ou o fator de força versus frequência, ou C80 versus frequência, para expressar, de certa forma, o timbre da sala, ou como a variação do parâmetro se dá com a frequência. A gente faz isso muito, né? Usando lá o banco de filtros. Mas, às vezes, é conveniente expressar o balanço entre baixas, médias e altas frequências com um único número, né? Porque isso resume um pouco a informação. Então, por causa disso, foram propostos esses dois parâmetros, o Bass Ratio, que a gente chama de BR, e o Treble Ratio, que a gente chama de TR. Esses parâmetros, né, eles são uma razão do tempo de reverberação. No denominador, a gente sempre encontra o tempo de reverberação nas bandas de 500 e 1000 Hz, tanto no BR quanto no TR. E em cima, né, no Bass Ratio, a gente tem o tempo de reverberação em 125 mais o tempo de reverberação em 250. Portanto, se a gente tem um BR maior que 1, significa que a gente tem um tempo de reverberação maior nessas bandas do que nessas bandas aqui, né? Maior em 125 e 250 do que em 500 e 1000, que são as bandas de média frequência, tá? E no Treble Ratio a gente tem no numerador as bandas de 2000 e 4000. Portanto, se a gente tiver um TR, né, maior do que 1, a gente vai ter mais tempo de reverberação nas altas frequências, certo? Então esses dois parâmetros eles são usados para expressar essa relação que existe entre o tempo de reverberação nas bandas de 125 e 250 em relação às de 500 e 1000, ou nas bandas de 2000 e 4000 em relação às bandas de 500 e 1000. Algumas versões desse parâmetro, vocês podem ver o G, né, nessas respectivas bandas, ou algum outro parâmetro à escolha, mas geralmente a gente vai ver o tempo de reverberação nessas bandas, certo? Beleza? Até mais.